Olá, vamos então para praticamente a última aula, de projetos e mecanismos. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguns elementos aí de máquina que são importantes em projetos e mecanismos. E depois nós vamos estar focando em chavetas, em alguns outros elementos em que sempre serão necessários aí quando se fala em projetos e mecanismos. Nós temos aqui os pinos, né? Os pinos, eles podem ter a configuração pinos retos ou pinos cônicos. Então vocês veem, o ajuste de pinos geralmente é um ajuste preciso. As tolerâncias, elas têm uma certa precisão. Quando nós vemos aqui em desenho esse tipo de tolerância, então é uma tolerância geométrica em que são identificadas através de tabelas, e geralmente letras minúsculas são utilizadas para eixos, que é o caso aqui, por exemplo o M6, e letras maiúsculas para furos, que também é o caso o H maiúsculo, Então é uma tolerância dimensional para furos. Isso daqui é normalizado, é norma, que fala a respeito de tolerâncias dimensionais, em que nós temos letras minúsculas para eixos e letras maiúsculas para furos. A gente vê aqui a montagem, de um pino, e geralmente a função então do pino seria a união de duas partes metálicas. Também temos o pino cônico. Pino cônico, por exemplo, de 1:50, Então ele tem uma conicidade de 1:50. Isso significa que a cada 50 milímetros no comprimento dele, nós teremos 1 milímetro no aumento do diâmetro do pino. Nesse caso aqui é um pino cônico com porca de extração, por isso que ele tem uma rosca aqui, essa marcação aqui no desenho, seria a rosca, esse detalhe no desenho. E aqui ele é cônico, nesse sentido, a gente vê de 1:50, então aquilo que eu comentei, a conicidade de 1:50. Pino cônico com rosca de fixação. Então nesse caso também é um pino que tem a rosca, ok? E é um pino de 1:50. Sempre que eu tiver conicidade, então eu tenho a marcação indicando qual é essa conicidade. Também muito usado aí em eixos, junto, que fazem a união, eixos com engrenagem, com polias. Então sempre a gente utiliza também, muito comum a utilização de cupilhas. Cupilhas é esse tipo de fixação de elemento mecânico. Ela tem duas hastes, você monta ela fechada e depois de montado você faz a abertura dessas duas hastes, promovendo então a fixação de elementos, ok? Inclusive tem uma porca, em que ela tem já um rasgo específico para isso, e vocês veem então a cupilha montada aqui, colocada de lado a lado, no diâmetro, e aqui então nessa região é que é feito então o dobramento aí da cupilha. Tudo que a gente fala quando a gente fala de elementos de fixação, quando a gente fala elementos mecânicos, a maioria deles nós temos tabelas que são padronizadas, normas que trazem tabelas para nós. Então, essa daqui é uma tabela que fala a respeito das dimensões aí de uma cupilha. Então tem algumas referências, o diâmetro nominal do contrapino. É interessante que a gente vê aqui, a letra, diâmetro real do contrapino, o diâmetro real do contrapino. Então nós vemos essa cota, o A, que é exatamente, se vocês observarem aqui,
é o diâmetro da cupilha real, né? O diâmetro real aqui da cupilha. Então, nesse diâmetro, nessas solicitações, aí ele te dá vários outros diâmetros, por exemplo, o comprimento L. Então, se você tiver o comprimento, você vindo na tabela, você consegue encontrar o diâmetro respectivo. Se você tiver o diâmetro nominal, o D, por exemplo, né, que seria praticamente o diâmetro aqui do furo, ok? O diâmetro do furo. Então, com esse diâmetro, aí fica, você consegue, pela tabela, você consegue identificar aí o comprimento e o diâmetro real. Da mesma forma, nós temos aqui o diâmetro da rosca métrica em função do diâmetro do contrapino. Então, muitas vezes aí nós temos aí a rosca métrica, então seria um parafuso, alguma coisa, ou uma porca, né? Como eu disse para vocês, aquelas porcas que tem já uma furação para o contrapino. Então, dependendo da medida métrica, né, do parafuso, do sistema que você está utilizando, então é possível você também identificar o diâmetro real do contrapino e justamente com o seu comprimento. Então, por exemplo, para M24, né? Então você vê aqui 4,7 diâmetro real do contrapino, com comprimento de 28 a 80. Porca de fixação. Aqui essas porcas e arruelas são utilizadas em rolamentos. Então nós já vimos aí um pouco a respeito de rolamentos. Essas porcas é que fazem o fechamento, então a montagem do rolamento nos eixos, e após virão as porcas, né? Essa aqui é uma porca então de fixação, onde no próprio eixo, então o eixo roscado, logicamente, você vai e coloca a porca e você tem depois também, né? Você tem também a colocação da arruela, essa arruela de trava que faz o travamento do conjunto. Então, no eixo, você vai ter os rolamentos, a montagem do rolamento, e aí você tem a montagem aí da arruela de trava e a porca fazendo o fechamento final. Aqui seria a foto, né, de como ficaria isso. Então, nós temos aí, ó, aqui nós temos uma bucha, né, embaixo. Essa parte aqui seria uma bucha, essa parte de baixo aqui está dentro, a bucha, a arruela de trava e finalmente a porca fazendo a montagem. Ok? Então aqui no eixo, né? Então nós temos aqui uma bucha que está aqui, o eixo, a arruela de trava aqui, né? E a porca, finalmente a porca fazendo o fechamento aí final. Anéis elásticos. Os anéis elásticos eles podem ser internos ou externos. Eles podem estar montando no furo ou no eixo. Então, nesse caso aqui, olha, é uma foto em que a gente vê o anel externo, o anel interno, né? Ele vai ser montado, então, internamente ao eixo. Ok? Nesse caso aqui, já é um anel montado externo. Esse daqui, né, já é um anel com montagem externa. Então nós temos aí esses tipos de anéis que também eles vão estar, vocês veem aqui engrenagens, né, montagem de engrenagem, você tem a montagem do anel, onde nós vamos ter aqui o fechamento então dessa montagem. Engrenagem, você tem um anel, né, com a função da fixação, função da retenção dos elementos que você tem no eixo. Então os anéis elásticos eles são praticamente desses dois tipos, e aqui nós vemos aí algumas variedades, né? Então aqueles que essa furação aqui geralmente utiliza-se para facilitar a montagem, né? Esse tipo, o tipo G aqui, porque nós temos os alicates que fazem essa montagem. Então o alicate de ponta, né? Então você coloca o alicate e faz a abertura do anel e ao mesmo tempo você faz a montagem no eixo.
assim como os anéis que vêm abertos, que seria esse caso. Então os anéis você também coloca o alicate, mas você tem que fechar o anel, né, e colocar o anel na abertura. Então ele faz a fixação da montagem interna, né, montagem interna. E nesse caso aqui, montagem externa, e nesse caso montagem interna. A gente vê ali a montagem interna. Então, o tipo RS também, nós vemos aqui, né, rolamentos aí. Muitos anéis desse tipo eles são montados posteriormente à montagem do rolamento. Então nós temos aí a montagem dele, né, após a montagem do rolamento, e esses são tipo RS. Da mesma forma, são os elementos mecânicos, como eu disse para vocês. Então nós temos uma variedade de acordo, né, com o diâmetro. Então você vê diâmetro interno, né, podemos dizer D3 aqui. Então vocês podem identificar aí a necessidade de acordo. Vão ver todas as medidas e a necessidade de acordo com o diâmetro e a montagem do eixo, tá? Então essas tabelas auxiliam muito. Quer dizer, você não tem necessidade de você ficar fazendo cálculo, né? Você olha para a tabela e você já identifica o que você precisa. Nesse caso é uma tabela para anel elástico para eixos, ok? Então os anéis montados em eixos, são anéis montados externamente ao eixo. Então aqui, ó, sempre olhando aqui, você vai colocar a ponta do alicate, abrir o anel e montar na parte externa, né, no eixo. E a tabelinha também de anel elástico para furo. Nesse caso é o contrário, você vai pegar o alicate, vai colocar no furo aqui e você vai comprimir o anel, né? E você vai colocar então no furo. Ele vai ser encaixado exatamente aqui, ele vai ser encaixado. Então também você consegue selecionar o tipo de anel aí necessário. As chavetas. As chavetas são muito importantes para a união de eixos, né, com polias, com engrenagem. Então aqui a gente vê alguns exemplos. A engrenagem aqui, né, ela que faz a conexão, tá vendo aqui, da engrenagem com o eixo. Então o eixo ele tem um rasgo de chaveta, é montado a chaveta, e essa chaveta, geralmente a chaveta é montado sob pressão muitas vezes, né, ou seja, tem um ajuste com tolerâncias, né, bem justas, e muitas vezes é montada com pressão. Então a chaveta montada no rasgo e depois ela vai ser montada, o eixo com a chaveta é montado aqui nesse anel aqui, tá? As chavetas de diversos tipos, né? Nós temos com alguns ajustes, olha, ajuste forçado. É esse aqui que a chaveta ela vai ser um pouquinho maior que o rasgo. Deslizante justo, aqui bem justo, e aqui deslizante livre. Seria já um pouquinho só com folga, depende muito da aplicação. E aqui vocês têm, como mais uma vez, na dimensão, essas dimensões, tolerância dimensional, né? Isso aqui sempre nós estamos falando em milésimos, né? De milésimos de milímetro. E nessas tolerâncias P9, J9, vocês, por exemplo, P9, que é para furo, né? P maiúsculo, como eu tinha falado que é maiúsculo para furo, P9 encaixando com a chaveta H9. Tá? Então, nesse caso que é forçado, H9, a chaveta vai ser um pouco, estamos falando em milésimos, né? Milésimos, muito pouco maior do que o furo, que ela vai ser montado com pressão. Tipos de chaveta, né? Chavetas de cunha, as mais utilizadas aí, chaveta de cunha. A chaveta de cunha empregada para unir elementos de máquinas que devem girar, tá? Esse tipo de chaveta. Aqui nós vemos uma inclinação, como a chaveta ela na verdade, ela é plana, né? Então nós temos aqui uma inclinação de 1 para 100. Então a cada 100 milímetros no comprimento
daqui para cá, por exemplo, né, aumenta-se 1 milímetro na altura. Esse é o significado aí da inclinação, 1/100. Chavetas paralelas, tá? Utilizada para rotações mais elevadas. Aqui então tem um ajuste mais, de repente, uma montagem forçada. Chavetas embutidas. A chaveta mais comum, sua forma corresponde ao tipo mais simples de chaveta de cunha. Chavetas planas, né? Chavetas planas, seu emprego é reduzido, pois serve somente para transmissão de pequenas forças. Então isso também é normalizado, os tipos de chavetas, as dimensões de cada uma, né? E nós temos também aqui a meia-lua ou Woodruff, comumente empregada em eixos cônicos por facilitar a montagem e se adaptar à conicidade do fundo do rasgo do elemento externo. Então, geralmente para eixos cônicos, né? Então, essa chaveta que ela tem o formato aí de uma meia-lua. Aqui seriam a visualização das chavetas, né? Chaveta de cabeça, chaveta plana, né, que nós comentamos, a chaveta embutida e a chaveta redonda, tá? Então, aqui uma visualização do rasgo do eixo, né, e da chaveta a ser montada, todos eles aí. Chaveta redonda, né, interessante, nós também temos chaveta redonda parecida aí com um pino, ela é cilíndrica, né? A chaveta embutida, ela já tem um raio aqui nas extremidades, né? Tá ok? E as suas respectivas montagens. Então, as chavetas, dependendo do diâmetro do eixo, nós conseguimos então encontrar as medidas A, B, H, T, né? Que são as medidas da chaveta, né? Então, vocês vão observar ali as medidas A, o B, altura, distância, a altura, a largura, e vocês conseguem identificar, dimensionar a chaveta de acordo com a tabela. Também são todos elementos normalizados. A chaveta Woodruff ali, para a gente também ter uma visualização da montagem dela, né? Também as suas dimensões. E juntamente, então, para você encontrar aquelas dimensões do desenho, você tem que analisar aqui as tabelas. Bom, pessoal, os acoplamentos também são muito importantes na união dos eixos, né? É um conjunto mecânico constituído de elementos de máquina empregado na transmissão de movimento de rotação entre duas árvores ou eixo-árvore. Então, a gente vê aqui um exemplo de um motor. O motor aqui no sistema motobomba, né? Eu acredito que muitos já viram esse sistema. Então nós temos um motor, a bomba, quando ele fala bomba d'água, é uma bomba centrífuga, provavelmente, e aí o acoplamento fazendo a união dos eixos, do eixo do motor com o eixo da bomba. Então é exatamente em bombas, nesse sistema conjunto motobomba, sempre vai ter um acoplamento fazendo essa união, né? Então, um eixo do motor, você encaixa o acoplamento no eixo do motor, e do outro lado do acoplamento, então, você vai encaixar o eixo da bomba. Acoplamentos fixos, então são vários modelos aí de acoplamentos também, acoplamentos fixos. Acoplamentos fixos servem para unir árvores de tal maneira que árvores que são eixos, né? Que funcionem como se fosse uma única peça, alinhando as árvores de forma precisa. Por motivo de segurança, os acoplamentos devem ser constituídos de modo que não apresentem nenhuma saliência, tá? Então, é a função aí, como eu disse, do acoplamento, né? Para a união de árvores, tá? Árvores, eixos. Os acoplamentos fixos, acoplamento rígido com flange parafusada. Então, esse tipo de acoplamento é utilizado quando se pretende conectar árvores, é próprio para a transmissão de grande potência em baixa velocidade. Então, você tem uma grande potência para esse tipo de acoplamento, geralmente os acoplamentos fixos, né?
são para potências maiores. Então a gente vê aqui parafusos, né, na conexão desses acoplamentos, tá ok? Parafusos, flanges, então é um acoplamento fixo, é um sistema de montagem rígida. Acoplamentos fixos, ainda dentro dos acoplamentos fixos, nós podemos dizer sobre o acoplamento com luva de compressão ou de aperto, né? Esse acoplamento, esse tipo de luva facilita a manutenção de máquinas e equipamentos com a vantagem de não interferir no posicionamento das árvores, podendo ser montado e removido sem problemas de alinhamento. Então, facilita, né, a grande vantagem é isso daqui, né? A montagem pode ser montado e removido sem problemas de alinhamento. Então a gente vê, são luvas, né, de compressão ou de aperto, e no acoplamento você tem aí várias luvas, okay, que está fazendo essa compressão na montagem. Os acoplamentos de disco ou pratos também fixos, ok? Então ali nós vemos o acoplamento de disco. Então geralmente aí também parafusos, né? A gente vê também chavetas. Então a união é feita através de uma pequena separação ali, né? O parafuso. Então você vê que é também um acoplamento bastante rígido, por isso que ele fala aqui nas árvores de turbinas. Então rotação muito elevada, né? Utilização de algumas chavetas internamente aí. Os acoplamentos de pratos. E os acoplamentos elásticos, esse já é o contrário do que a gente falou até aqui, porque os elásticos eles têm a flexibilidade. Você vê que para situações onde o eixo, né, ele tem uma característica de excentricidade. Não necessariamente um eixo tem que estar centrado ao outro eixo, né? Então eles são excêntricos, ou seja, a linha de centro pode estar variando um pouco de um eixo para outro na montagem. Alguns sistemas exigem esse tipo de ajuste de alinhamento. Devem, inclusive, né, alguns sistemas devem ter esse pequeno desalinhamento, tá? Ou a flexibilidade essa flexibilidade, né, de movimentação de um mecanismo para o outro, né, de um eixo para o outro, tanto nesse sentido quanto nesse sentido aqui, né? Tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal. Então a compensação, ele fala aqui, ó, permite uma compensação de até 6 graus de ângulo de torção e deslocamento angular axial. Acoplamento elástico de pinos. Então nesse caso nós temos pinos, né? E são pinos de aço com mangas de borracha. Então ele é elástico, tá? Ele vai fazer ele é flexível. Os acoplamentos elásticos, o acoplamento Perflex, muito usado aí, Perflex, tá? Vocês vão ver esse nome Perflex. Os discos de acoplamento são unidos perifericamente por uma ligação de borracha apertada por anéis de pressão. Então você vê essa parte aqui é uma borracha, ó, externa que faz uma borracha, né, uma proteção por uma ligação de borracha apertada por anéis de pressão. Esse acoplamento permite o jogo longitudinal de eixos. Então você vê aqui um jogo, né, nesse sentido, ok? Dos eixos. É possível então ter uma movimentação nesse sentido. Acoplamento elástico de garras. Então essas garras são tocos de borracha, tá? Que vocês veem aqui. Então também por ser borracha é flexível, tá? Encaixa nas aberturas do contradisco e transmite um movimento de rotação. Acoplamento elástico de fita de aço. Então uma fita que se tem aqui, ó, essa montagem aqui, você vê uma fita, essa fita de aço que vai e vem, né, a fita de aço. Consiste de 2 cubos providos de franjas ranhuradas, nos quais está montada uma grande
uma grade elástica que liga os cubos. O conjunto está alojado em duas tampas, providas de junta de encosto e de retentor elástico junto ao cubo. Todo o espaço entre os cabos e as tampas é preenchido com graxa. Apesar desse acoplamento ser flexível, as árvores devem estar bem alinhadas no ato de sua instalação para que não provoquem vibrações excessivas. Então é flexível também esse rolamento e ele tem o que segura, o que dá essa maior rigidez, apesar de ser um acoplamento flexível, seria essa fita de arame. O acoplamento de dentes arqueados, tá? Aqui são dentados, né? São dentados onde você tem encaixe. Nesse caso já volta a ser um acoplamento mais rígido. Enfim, então vocês veem que são vários tipos de acoplamentos e agora vamos falar um pouquinho das molas, né? Para finalizar, não vamos deixar de falar sobre as molas. Os diversos tipos de molas podem ser classificados quanto à sua forma geométrica ou segundo o modo como resistem os esforços. Quanto à forma geométrica, as molas podem ser helicoidais ou planas. Então, molas helicoidais, né? Que seriam esse tipo de mola aqui, molas helicoidais, ou as molas planas, ok? Então, alguns veículos, né, com esse tipo aqui de mola é muito comum. Enfim, as molas planas. Quanto ao esforço que suportam, as molas podem ser de tração, de compressão ou torção. Então, mola de tração, então a gente vê que tração por quê? Né? Porque a movimentação dela, a atuação dela está, né? Está nesse sentido, né? Está nesse sentido. Então, tração, para cima, para baixo. A mola de compressão, então já seria o inverso, ok? Então aqui já seria o inverso daquela que nós vimos ali. Então, de compressão. Isso seria uma força ali que comprime, né? Comprime a mola. E mola de torção. Então, nesse caso de mola, tá vendo aqui, ó? Ela começa aqui, né? Ela tem e vai terminar aqui, ó. Então, nesse caso já seria torção. Então, o esforço seria de torção. E para finalizar, gente, essa tabelinha aqui que mostra os tipos de mola, né? Então você tem a mola, o desenho dela em corte simplificado e vários tipos de mola. Compressão, helicoidal cilíndrica de seção circular, helicoidal cilíndrica de seção retangular, helicoidal cônica de seção circular, helicoidal cônica de seção retangular, helicoidal cilíndrica de seção circular e mais algumas aqui, né, de torção, mola prato, molas prato múltiplas, molas prato, mola espiral, né, e aquele feixe de molas ali que nós vimos anteriormente. Então esses são alguns elementos mecânicos, né, alguns deles, né, como nós tínhamos planejado principalmente falar sobre mancais, nós falamos sobre rolamento, né? Falamos sobre mancais e planejamos falar sobre acoplamentos e chavetas. Então aqui a gente fecha aí as nossas aulas aí com esses elementos mecânicos que são muito importantes aí para mecanismos, né? Para projetos aí de mecanismos. Logicamente que cada item, quando vocês forem utilizar, se você qualquer fonte de pesquisa, vocês vão ver que o assunto é amplo, os tipos são amplos, né? Como são elementos, vários deles padronizados, muitos vocês vão conseguir o dimensionamento dele e algo especial, né? Para projetos especiais, aí realmente teria que ter as empresas fabricantes, né? Verificar aí tipo de material, dimensionamento, tá? Mas enfim, aqui a gente finaliza então essa nona aula e os conteúdos planejados, ok?
Muito obrigado, até mais.